Bom dia a todos e a todas. Bem-vindos a mais um segundo dia da cidade do zero. Um dia que já se antevê, tal como ontem, que vai ser quente, mas também, pelo que parece, também vai ser um dia com muita atividade. Obrigado por estarem aqui todos nesta sessão, logo de manhã, para falarmos de embalagens mais sustentáveis no e-commerce. Esta sessão é uma sessão que está a ser promovida na sala da Loop, que é o tech sponsor da cidade do zero, e traz aqui também e está a fazê-lo em parceria com a Testbed de consórcio entre a Zero Smart Packaging, o CTT e Impact World, que certamente também já será falado, mas que permite a pequenas e médias empresas, novos negócios, fazerem pilotos no que toca a embalagens reutilizáveis, embalagens sustentáveis em contexto de e-commerce e, portanto, uma oportunidade financiada aqui pelo PRR, para esse instrumento bastante importante para relançar a economia portuguesa depois do tempo de pandemia, para que as empresas possam, de forma tendencialmente gratuita ou mesmo gratuita, poder testar esses novos modelos e também as empresas que o promovem, seja no consórcio, seja os parceiros, também poderem aproveitar para irem um pouco mais além no que toca à tecnologia. Vamos então começar com esta sessão. E antes um pequeno enquadramento. Nos últimos anos todos assistimos a um crescimento muito grande do e-commerce a nível mundial. Portugal não passou ao lado dessa tendência. É algo que nós sabemos e antevemos, e os números parecem dizer, mas também já farei essa pergunta, que é algo que vamos continuar a assistir. Cada vez, como consumidores, queremos cada vez as coisas mais cómodas, mais rápidas, mais simples, e a digitalização no setor do comércio tem exatamente permitido isso. Mas este crescimento, obviamente, que traz muitos desafios e alguns problemas, sendo, obviamente, um deles o aumento da pegada carbónica que o ato de comprar alguma coisa passa a representar. Isto já não pode ser, nos tempos que temos hoje, algo evitado ou colocado para segundo plano pelas empresas, seja pelas que vendem, seja pelas que se transportam, e, portanto, sabemos que é algo que está nas preocupações de todos os stakeholders que permitem que o e-commerce seja a realidade daquilo que temos hoje. Vamos também falar aqui um bocadinho hoje sobre isso, como é que nós podemos tornar o online mais sustentável, com uma pegada carbónica mais baixa. Temos aqui hoje connosco o Pedro Simões, da Novo Verde, CEO da Novo Verde, disse bem, correto? Diretor-geral da Novo Verde. A Novo Verde é um sistema integrado de recolha, de gestão de resíduos de embalagens e e marca aqui um ponto muito importante na história recente de Portugal, que é acabou com a concorrência nesta área, e isso traz resultados, obviamente, importantes. Cada vez mais temos ouvido falar da Novo Verde, sabemos que os esforços que têm feito também nesta área das embalagens reutilizáveis, e nós sabemos bem, porque também já nos candidatámos a um prémio convosco, já vamos falar sobre isso, é de facto notável, e queríamos agradecer por Pedro por estar aqui connosco. A Regina Pinheiro, da Impact World, muito obrigado por estar aqui também connosco. Desenvolvem soluções para um mundo mais limpo, é assim que vocês se definem. Uma empresa recente, fundada em 2020, nasceu da paixão que tem pela natureza, especialmente com uma vida mais saudável. Tentam desenvolver produtos mais sustentáveis, nomeadamente embalagens mais sustentáveis, acreditando que isso pode ter um papel importante num mundo melhor e num comércio também mais limpo. Exatamente. Por fim, Alberto Pimenta, diretor de e-commerce do CTT, uma empresa com 500... Mais 500 anos do que a Impact World. Mais que... 1520, fomos a primeira startup
A primeira startup. E está muito bem conservada. E muito bem conservado também. Os CTT estão no nosso dia-a-dia, desde sempre, tal como estão nos dia-a-dia dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós. Têm uma panóplia de serviços enorme. Passaram por uma transformação e passam por uma transformação grande nos últimos anos. Parte dessa transformação muito ligada àquilo que é a digitalização dos canais de consumo, ao e-commerce, às entregas na hora. Sabemos que o CTT tem feito para ser pioneiros nessa área, que o Alberto, em especial, tem sido o timoneiro dessa estratégia, reconhecido também, já reconhecido também publicamente, e, portanto, muito obrigado por estar aqui. E como representa a empresa mais velha, vamos começar exatamente por aí. O CTT todos os anos lançam um relatório, o report sobre o e-commerce em Portugal. Este ano será apresentado, penso, novamente em novembro. Não sei, provavelmente, se já deve haver alguns dados. A minha questão era: vamos continuar a ver este aumento do e-commerce e, mais do que isso, vamos continuar a ver cada vez mais facilidade, rapidez nessa experiência? E depois a terceira pergunta, são três numa, que eu depois também peço, obviamente, que seja o mais curto possível: como é que isso não nos desvirtua do objetivo de fazermos tudo isto pensando que temos que ser o mais clean possíveis e mais green possíveis em termos de distribuição? Ok, muito obrigado à organização pelo convite também que fizeram aos CTT. Para falar só mais, o microfone é para ficar gravado. Sim. Os CTT, como sabem, são uma empresa já muito... a tal empresa dos 500 anos, mas tem sido uma empresa que tem tido sempre a capacidade, ao longo dos séculos, se adaptar e se ir transformando e adotando sempre todas as ondas novas tecnológicas, de forma a continuarmos a ter uma presença e sobrevivermos, do ponto de vista quer económico, que é o mais importante, porque só assim é que depois conseguimos também garantir que, do ponto de vista também social e humano, que nós consigamos continuar a levar a carta à Garcia, que hoje já não são cartas, hoje são cada vez mais encomendas, não é? Porque cada vez mais o nosso negócio está a ser impactado pelo e-commerce, e por outro lado, todo este impacto tecnológico leva a que haja uma erosão de tudo o que é cartas. As cartas estão a perder peso. Hoje, os CTT já nas outras componentes que têm a ver com o e-commerce, com as encomendas, com o expresso e com a parte dos serviços financeiros, já representam mais de 50% do negócio dos CTT, e enquanto que as cartas são claramente um negócio em declínio. Isso é algo que é inevitável. Mas mesmo assim, os CTT têm continuado sempre a crescer, a crescer do ponto de vista económico, os seus, quer em termos de volume de negócios, quer em termos de resultados. O e-commerce vai continuar a crescer. Nós vamos ter um grande evento, mais uma vez, já vamos para o 8º ou 9º evento, que é o CTT E-Commerce Day, no dia 7 de novembro, por isso estamos todos convidados a estarem lá presentes, para além de nós fazermos um ponto de situação de tudo o que é o estado da arte do e-commerce em Portugal e na Ibéria, porque nós também já somos uma empresa com presença ibérica. Nós também lançamos também os chamados e-commerce awards. Vamos na 4ª edição dos e-commerce awards do CTT, nas suas várias modalidades. Por isso, quem estiver aqui e tenha iniciativas, sites e plataformas de e-commerce, serão bem-vindos a concorrer a este prémio. A Loop já ganhou o ano passado o prémio na área da sustentabilidade, o que é também interessante. O e-commerce vai continuar a crescer, tem continuado desde quando foi a pandemia, nós duplicámos, estão a ver, o crescimento do e-commerce em Portugal, duplicámos mesmo o número de buyers e o número de compras online em Portugal. Este ano, as perspectivas, apesar dos estudos ainda não estarem completos, que nós fazemos sempre um e-commerce report, vai apontar para crescimentos claramente acima dos 15%
em 2023 e em 2024, porque nós estamos a crescer claramente acima dos 2 dígitos, mas estamos a ser muito impactados, atenção, pelas compras internacionais. Estamos a ser muito impactados pelas compras internacionais. Por isso, tudo que seja... Os portugueses compram muito, nós temos uma procura muito grande de e-commerce, mas é uma procura que ainda está muito assente em plataformas internacionais. A gente plataformas da Amazon, da Temu, da Shein, ainda temos... O que tem este tal grande desafio também em termos da sustentabilidade, que é, isto gera muito transporte, gera muitas rotas de transporte, gera muitas embalagens, então toda esta questão das embalagens e do posicionamento no e-commerce é algo que nós temos estado todos muito conscientes. Em termos de grandes tendências, eu costumo sempre destacar que há sempre 4 grandes tendências no e-commerce. Uma tem a ver com a velocidade, cada vez é o free, tem a ver com o fast, cada vez mais rápido, e há claramente uma tendência para isso, para as compras serem... Nós vemos, se olharmos para a evolução da velocidade das encomendas no e-commerce, nós vemos que nos últimos anos ela tem sido cada vez mais pressionada no sentido da velocidade. O same-day delivery, o instant delivery, cada vez mais é uma realidade, e nós temos de estar preparados para isso. A outra tendência é o free, cada vez mais os e-buyers querem compras mais baratas, ou mesmo free, quer a nível das entregas, mas também a nível das devoluções. Isto é uma pressão, quer a nível dos e-sellers, quer a nível depois dos próprios operadores das entregas, que são pressionados a terem cada vez mais soluções mais eficientes. Depois temos outra tendência que tem a ver com a conveniência. A conveniência tem muito a ver não com a entrega só em casa, mas também a entrega noutros locais de trabalho, em lockers, em PUDs, aquilo que nós chamamos os pick-up and drop-off points, pontos de entrega mais convenientes, podem ser lojas físicas, podem ser lockers, é cada vez mais uma tendência, e então no C2C, naquilo que é o e-commerce, naquilo que são as compras cada vez mais C2C, muito assente, por exemplo, nas plataformas Vinted, do Wallapop, etc. Cada vez mais estas soluções, porque são mais eficientes, são mais convenientes, são mais atraídas, são mais atraentes, a questão da conveniência. E depois temos a quarta tendência, que é claramente o green, o green delivery, soluções green. Cada vez mais os consumidores exigem isto dos e-sellers e dos operadores de entregas, que é as entregas serem cada vez mais sustentáveis. Segundo os nossos estudos, 40% das entregas das pessoas que compram online preferem soluções que sejam green, e depois também há aquele número sempre assim um pouco dúbio, que é também cerca de 39%, 40% dos e-sellers dizem que, dos e-buyers até estão dispostos a pagar mais por uma solução green. Mas se nós formos a ver bem, isso é mais uma manifestação de intenções, porque claramente a tendência é que a sustentabilidade tem que ser assumida mais pelos próprios e-sellers, incorporar isso no próprio preço, ou nas próprias soluções free das entregas. Por isso, claramente, só para responder então de uma forma muito rápida e direta, o e-commerce vai continuar a crescer, mais de 15% ao ano, em 2023, 2024, muito impactada pelas compras feitas em plataformas internacionais. Isto tem um grande desafio, uma grande pressão sobre as entregas verdes, e a questão do green delivery é algo que é cada vez mais consciente na sociedade e nos e-buyers, e os e-sellers têm também cada vez mais de aproximar-se a esse desafio que é colocado pela própria sociedade civil, pelos próprios cidadãos e pela própria regulação, que vai cada vez mais estar a pressionar nesse sentido. E nós, CTT, temos um grande compromisso nesse sentido, aliás, faz parte da nossa estratégia ESG, de atingirmos 50% já em 2025, toda a nossa frota, por exemplo, toda eletrificada, e atingirmos os 100% em 2030. E mesmo a nível das embalagens, o nosso objetivo também passa por isso, termos todas as embalagens que circulem na nossa rede 100% em 2030, ou recicláveis ou reutilizáveis. E é nesse sentido que nós também estamos aqui e estamos muito empenhados neste compromisso da sustentabilidade dentro do e-commerce. Muito bem. Podemos dizer então que continua a haver esse compromisso por parte do CTT e que os consumidores vão deixar de, se calhar, ter tantas encomendas à porta de casa, vão ter que dar uns passos para ir a esses pontos de conveniência e esses cassivos. Isso vai ter um impacto brutal na pegada carbónica, porque evitamos
uma distribuição em massa porta a porta para distribuições mais concentradas e também mais eficiente em termos de preço, permitindo também provavelmente uma redução desses serviços. E até destacava, por exemplo, nós aqui em Portugal e na Ibéria, nós já temos mais do que 17 mil pontos já de entregas. Em Portugal temos mais cerca de 7 mil pontos já, pontos físicos e lockers. Nós fomos até, nesse aspecto, fomos pioneiros. Fomos os primeiros a implementar lockers e lockers nacionais, lockers com tecnologia nacional, que também é interessante, também a pegada carbónica na própria produção dos lockers e da tecnologia que nós utilizamos, são tudo parceiros nacionais, quer a nível da metalomecânica, quer a nível de eletrónica, quer a nível de software, foi tudo desenvolvido com parceiros nacionais. É o Loki, que vocês já ouviram falar, já temos 1000 pontos já instalados em Portugal, vamos chegar aos 1200 muito rapidamente, já temos um pipeline de instalações e vamos também expandir isto para a Espanha. E a nível dos PUDs, dos pontos físicos de entregas, já temos cerca de 7 mil pontos, cerca de 7 mil pontos já também em Portugal no conjunto. Muito bem. Regina, já percebemos como é que a distribuição se está a transformar para também continuar a suportar esta procura dos consumidores por mais conveniência, mas também menos pegada carbónica. Como é que as embalagens, que papel é que podem ter, qual é que é a vossa visão e o que é que nós podemos esperar do futuro das embalagens? Antes de mais, obrigada pelo convite. Portanto, como disseste bem, a Impact World é uma empresa relativamente jovem, e, portanto, nasceu com o intuito de tornar produtos e processos mais sustentáveis. E, portanto, nós, inicialmente, nós fazemos aquilo que chamamos de eco-inovação, ou seja, ajudamos as empresas e as marcas através de utilização de novos materiais ou otimização de processos de produção a serem mais sustentáveis. Portanto, em 2021 tivemos um cliente francês que nos lançou um desafio de fazer uma embalagem de e-commerce reutilizável e, portanto, começamos a estudar um bocadinho esse mercado, que até então não tínhamos prestado tanta atenção, mas começamos a estudar e percebemos que, de facto, os números de resíduos de embalagens são assustadores. Por exemplo, a Eurostat, em 2021, estimou que a União Europeia gerava 190 quilos de resíduos por habitante, de resíduos de embalagens de e-commerce. E, portanto, isso é muito resíduo e, portanto, queremos ajudar as marcas e as empresas a diminuir esses resíduos. Portanto, as embalagens, nós começamos por dar prioridade e sendo e-commerce, temos que ter aqui algumas características que são fundamentais para serem bem-sucedidas. Portanto, uma delas é ser uma embalagem leve, porque sabemos que os sistemas logísticos também são muito rápidos e muito complexos. Temos que ter embalagens que sejam flexíveis também, para poderem facilmente serem retornáveis. E, acima de tudo, pretendemos utilizar materiais reciclados e recicláveis, ou seja, no final de vida dessa embalagem poder ser totalmente reciclável e portanto, dar-nos origem a um novo produto. Portanto, essa é a nossa missão e temos sido bem-sucedidos. Temos vindo a perceber que os países da Europa, e essencialmente norte da Europa, estão muito mais focados na sustentabilidade e no envolvimento das marcas para embalagens mais verdes. Portanto, também queremos utilizar tecnologia associada às embalagens e portanto, contamos aqui com a ajuda dos parceiros para essas embalagens poderem ser rastreadas e poderem ser devolvidas ao destino. E temos feito embalagens que têm portanto, um número de utilizações de cerca de 100 utilizações, ou seja, reduz aqui a pegada carbónica muito grande e o desperdício de embalagens de cartão, por exemplo.
pronto, é o que nós fazemos. Temos também a preocupação de utilizar os materiais monopolímeros, que é o que nós chamamos de monopolímero, ou seja, ser o mesmo material para toda a embalagem, para não termos que separar acessórios quando a embalagem chega ao fim de vida e ir tudo para a reciclagem. Depois também temos a preocupação de, no processo produtivo, não utilizar acessórios ou eliminar acessórios como botões, como velcros, costuras. Portanto, por exemplo, nas embalagens que estamos a produzir, utilizamos a ultrafrequência em vez de costurar ou em vez de colar e, portanto, tudo isso tem uma pegada carbónica muito reduzida. Um outro fator é a produção 100% europeia. Portanto, o facto de estarmos a produzir no Oriente tem uma pegada carbónica muito elevada e, portanto, os nossos clientes cada vez mais procuram produção europeia. Pedro, a Novo Verde lida com a valorização das embalagens e muitas vezes esse conceito está ligado nas nossas cabeças mais à reciclagem, não é? Mas a verdade é que vocês têm feito um trabalho muito de promoção para que, de facto, a embalagem seja encarada de uma forma um bocadinho mais holística do que um fluxo que estamos habituados e que ainda temos que melhorar, que é de facto da reciclagem, mas como é que podemos olhar para a embalagem como não só um meio com uma utilidade muito curta, não é? Mas que possa ter algo mais. Vocês promovem o Novo Verde Smart Packaging Awards, Packaging Enterprise Awards, peço desculpa, dos quais a Zero, o Miguel vai falar, venceu num dos anos. A minha questão é exatamente esta: como é que uma entidade gestora olha para aquilo que pode vir, esperemos nós, a ser um aumento das embalagens reutilizáveis, circulares, e que impacto é que podem ter em toda a cadeia? Bom, antes de mais, bom dia a todos e obrigado pelo convite. Eu queria só dizer uma coisa que eu cheguei à conclusão, tenho vindo a pensar, que é o consumidor está muito focado na vertente green do produto, não é? O consumidor, a regra geral, as pessoas mais com outra consciência, se calhar preocupam-se muito também, para além do produto, com a embalagem. Mas, regra geral, o consumidor está muito preocupado com a vertente sustentável do produto, se é um produto que utiliza energias renováveis, se é feito sem fertilizantes, etc. Pronto. Mas, do ponto de vista da embalagem, existem ainda alguns desafios significativos a fazer, apesar de que existem várias formas de nós podermos tornar as embalagens mais sustentáveis. Eu diria, começando agora pelo fim do meu discurso, daquilo que eu tinha pensado trazer-vos hoje, existem 3 grandes aspectos-chave para os agentes económicos, nomeadamente as marcas, poderem tomar a decisão das embalagens poderem ser mais sustentáveis. O primeiro é aumentar a reciclagem das embalagens que são colocadas no mercado. E, ao mesmo tempo, tornar essas embalagens mais recicláveis. Por outro, em segundo aspecto, é a incorporação de reciclado. E começa já a ser também um aspecto do ponto de vista do regulamento, uma obrigação. O futuro regulamento das embalagens já tem previsto que as embalagens que são colocadas no mercado têm que ter uma incorporação de reciclado e, para além disso, já começa a estabelecer um grade, uma escala de reciclabilidade. Ou seja, a embalagem com a classe A tem uma determinada porcentagem de reciclado, com a classe B tem uma determinada porcentagem de reciclado, e isso obriga as empresas a pensar mais na circularidade das suas embalagens. E como terceiro ponto é a diminuição da pegada carbónica associada às emissões de CO2. Mas este terceiro ponto é uma consequência dos 2 primeiros, portanto, da reciclabilidade e da incorporação de reciclado. E a reciclabilidade também acontece não só com a tornar as embalagens mais facilmente recicláveis, mas também tornar as embalagens, tentar procurar soluções de embalagens para determinados produtos reutilizáveis. É certo que para determinados materiais nós conseguimos olhar e ver muito facilmente, por exemplo, no vidro, que é um material que conseguimos
que ele seja facilmente reutilizável, já foi no passado, Sim. e portanto poderá ser muito facilmente no futuro e iria ajudar-nos muito no cumprimento de metas do país, porque hoje temos estamos com uma dificuldade muito grande em cumprir metas de reciclagem do vidro. Nós estamos a fazer cerca de 50%, temos que fazer 60%, e portanto o desafio é muito significativo. E se nós conseguíssemos aumentar a reutilização nas embalagens, por exemplo, de vidro, iria ajudar muito, porque no denominador do cálculo da taxa de reciclagem iríamos ter aqui uma grande ajuda, porque iria diminuir e, portanto, consequentemente, aumentaria a taxa. Com a reciclagem que já existe. Exatamente. Há outros materiais em que os desafios colocam, no caso do cartão, poderá ser um pouco mais difícil, porque é um material feito de fibras naturais e, consequentemente, com as utilizações, que não faz tantas voltas como faria uma embalagem de vidro, em que o material é mais resistente, mas também é possível, no caso do material papel e cartão. Mas no plástico, que é onde eu queria focar agora um pouco aqui a discussão, é aquele onde mais desafios tem. Nós temos, se olharmos a dois polos, temos hoje em dia os plásticos monopolímeros, já foi aqui falado, que são altamente sustentáveis. Porquê? Porque conseguimos fechar a circularidade desses materiais muito facilmente. O PET, o polietileno de alta densidade, os PPs, etc. Esse tipo de materiais são materiais muito procurados pela economia circular, digamos assim, ou a economia que procura matérias-primas virgens, matérias-primas virgens, sim, e que podem substituir por estas secundárias com a mesma funcionalidade, facilmente, e, portanto, gera valor. Gera valor nas linhas de triagem, quando nós conseguimos recuperar esse material, gera valor no reciclador, quando ele vende, depois, posteriormente, a um transformador, e gera valor depois quando esse transformador vende a uma marca, e essa marca incorpora no seu produto para embalar, na sua embalagem, para embalar o seu produto. E, portanto, são materiais que hoje já estão a ser recuperados no sistema que nós conhecemos, de ecopontos, do qual a Novo Verde faz parte e é um agente financiador, através das marcas. E, portanto, nós conseguimos fechar este círculo, não é? Conseguimos assegurar a circularidade destes materiais. Mas, por outro lado, no outro polo existem outros tipos de materiais que, na sua estrutura, têm mais do que um polímero e, portanto, são multicamadas, em alguns materiais, os filmes multicamadas. Dou o exemplo também dos tabuleiros de PET, que hoje em dia consumimos nas embalagens de queijo, por exemplo, de carne, de peixe, etc., que encontramos muito e que são materiais muito difíceis de reciclar. Antes disso, são materiais muito difíceis eles são recolhidos, efetivamente, hoje. Têm alguma dificuldade na sua separação, porque têm mais do que um polímero, e às vezes é difícil, nas linhas de triagem, que hoje já não são manuais, infelizmente, tiveram que evoluir para sistemas automáticos de detecção de leitura óptica, e os leitores ópticos, sem ajuda ainda, com alguma inteligência artificial, não conseguem detectar estes materiais. Portanto, há muito trabalho a fazer. Inovação é preciso, e só é possível aumentar a circularidade deste tipo de materiais com inovação. Inovação ao nível das linhas de triagem, inovação ao nível de procura de soluções reutilizáveis, como já referiram aqui, inovação ao nível de tentar que estas embalagens possam ser recicladas, e aqui eu posso dar um exemplo, porque a Novo Verde, para além de assegurar a reciclagem e a retoma dos materiais que são colocados no mercado, temos uma preocupação junto das marcas, que é promover a investigação, o desenvolvimento e a comunicação I+D. Um dos exemplos é o Packaging Enterprise Award, é um concurso que a Novo Verde lança, regra geral, anualmente, onde seleciona projetos de investigação e desenvolvimento vocacionados para as embalagens que promovam a circularidade precisamente deste tipo de materiais. E um dos exemplos foi precisamente os tabuleiros de PET, que hoje em dia consumimos, como dei o exemplo já em determinados produtos, em larga escala. E o que nós tentámos fazer foi juntar os vários agentes e tentar encontrar soluções avançadas de reciclagem, porque as soluções hoje em dia mais convencionais resolvem o problema dos monopolímeros, mas não resolvem o problema dos polímeros multicamada, que, para dar resposta à nossa velocidade de consumo, como o Alberto falava, as necessidades do consumidor são cada vez mais exigentes, precisamos ter embalagens mais leves, mas é preciso ter cuidado, porque as embalagens mais leves e que são produzidas de uma forma mais rápida têm problemas na reciclagem e na recolha. E, portanto, é preciso encontrar soluções avançadas de reciclagem. Existe a reciclagem química hoje em dia, pouco desenvolvida, mas é preciso inovação, apostar muito mais nisto também. Porque não pensar na inteligência artificial associada à identificação de determinados materiais, tentando perceber o formato de uma determinada embalagem, conseguir identificá-la não só pela sua constituição, mas pelo produto que ela embalou, que aquela embalagem é de um determinado material.
Eu dou aqui um exemplo, agora eu guardei porque não sabia muito bem o que é que havia de fazer com este material, mas há os copos, por exemplo, de papel, que são copos de plástico, que têm uma complexidade porque acabam por ter 2 tipos de materiais na sua estrutura. Eu não sei se este por acaso tem plástico ou tem outro componente qualquer, mas, enfim, se tiver um plástico, um polietileno, juntamente com uma fibra de cartão, já dificulta a sua reciclagem, como é o caso, por exemplo, das embalagens de leite para alimentos, também tem a dificuldade de separar os 3 materiais, o plástico, o alumínio e o cartão. Mas isto para dizer, o nosso foco é a circularidade, a inovação é preciso, a resposta a isto é tentar aumentar a reciclabilidade, tentar aumentar a incorporação de reciclado. Digamos que é basicamente esta a nossa questão, porque, no fundo, nós temos vindo a evoluir ao longo do tempo de embalagens reutilizáveis, monomateriais e com um peso maior e fáceis de reciclar, mas com a democratização da utilização das embalagens, elas são cada vez mais leves, mais difíceis de reciclar, e os desafios começam a colocar-se também nas escolhas do consumidor. Temos de ter um consumidor informado, temos de ter um consumidor que saiba fazer escolhas acertadas, mas para isso é preciso saber, para não cair na rede do falso, no greenwashing, não é? Claro. Portanto, esse também é um aspecto importante associado a estas questões da sustentabilidade, porque as marcas, muitas vezes, sem querer, né, acabam por enverdar por caminhos que, às vezes, não são, do ponto de vista ambiental, os mais sustentáveis e portanto, a não ver, também tenta sensibilizar as marcas para este tipo de soluções e ajudamos também a encontrar soluções mais sustentáveis e podemos ligar aos vários elos da cadeia da supply chain da reciclagem, da recolha, da reciclagem, dos vários operadores para tentar encontrar soluções para os produtos que colocam no mercado, porque muitas vezes nós temos várias aplicações que hoje não estão a usar reciclado. Eu podia ficar aqui a falar a manhã toda, mas desculpa se estou a monopolizar. Existe, por exemplo, o Food Contact. Essencialmente utiliza matérias-primas virgens, não é? Mas, por que não, matérias-primas recicladas? Eu sei que não pode utilizar por uma questão de segurança, mas há tecnologias avançadas de reciclagem que permitem assegurar este tipo de utilização. Quem fala no Food Contact, posso falar na parte de medicina. Nós patrocinámos recentemente uma exposição muito interessante sobre o plástico no MAAT, no Museu da Fundação da EDP, e foi muito interessante porque nós conseguimos evidenciar com aquela exposição que o material plástico tem uma história e que ajudou muito na evolução e acompanhou-nos muito, mas é preciso utilizá-lo de uma forma responsável. Esta é que é a questão. E o foco não está nos materiais, está no fim e no destino que nós damos, enquanto consumidores, a estes produtos. Bom, acho que já falei demais. Miguel, eu não te apresentei porque dispensas apresentações, não é verdade, eu é que me esqueci e peço imensa desculpa por isso. Exato. O inconsciente às vezes teremos. Vais mais do que a tempo. Miguel é Managing Partner da Zero Smart Packaging, uma empresa fundada pela Loop e pela do Zero, que organiza a cidade onde nós hoje estamos. É uma empresa focada para o packaging inteligente e começou com uma solução de venda de produtos a granel em contexto de retalho com embalagens inteligentes que está hoje no mercado. Tem evoluído também no que toca aos seus projetos, hoje cada vez mais como projetos para retalho. Mas a pergunta que eu fazia, não obstante falaste também um bocadinho do que estamos a fazer, já falámos aqui da distribuição, da valorização, das embalagens propriamente ditas. O Pedro disse bem que muitas vezes quem tem uma loja, quem está a lançar um produto no mercado, está e quer estar preocupado com o produto e não está, nem quer estar muito preocupado com a embalagem, mas há muito desenvolvimento, muita inovação a ser feito. Esta sessão chama-se Como então fazer um piloto? Como é que hoje as marcas podem aproveitar tudo isto que já está a ser feito para poderem, de facto, olhar para a embalagem de uma forma diferente e, com isso, conseguirem dar ao seu consumidor uma proposta de valor e um produto ainda que
vai mais ao de encontrar aquilo que eles pretendem. Portanto, explicares um bocadinho como é que se pode então fazer um piloto. Muito bem. Obrigado pelo contexto, concordo. Acho que, primeiro dizer aqui que, de facto, este painel que aqui está é o que permite, basicamente, chegar ao ponto que nós estamos a discutir este tema em particular do e-commerce, ou seja, o prémio do Novo Verde, que a Zero, no fundo, ainda não era uma empresa constituída, fez com que a empresa se constituísse e que, de facto, temos aqui a The Loop, em conjunto com a do Zero, percebeu que havia aqui algo para onde nós poderíamos partir. Portanto, foi esse o trigger, claramente, e fizemos o primeiro piloto, como o Ricardo disse, e que nós apresentámos o ano passado aqui na cidade do Zero, na altura no CCB, o que está no mercado para a venda das embalagens a granel, reutilizáveis, e que depois juntou aqui uma ideia também que foi aqui um bocadinho nasceu um pouco da cabeça da Zero e da Loop, e que desafiaram o CTT, porque é que não... Há aqui um problema grave naquilo que é o cartão que nós utilizamos, ou seja, nós pensámos muito inicialmente numa lógica de estamos sempre a receber cartão, né? O cartão é difícil de reciclar, é difícil de reutilizar. O que é que nós vamos fazer? E o CTT até disseram, porque é que não vamos fazer isto no âmbito do e-commerce? É algo que seria bastante interessante para nós, apresentaram-nos a Impactworld e nasceu aqui o principal foco da Zero neste momento e aqui neste evento, que é a gestão de embalagens para e-commerce e como é que nós conseguimos fazer com que as empresas, e quando nós dizemos as empresas, pequenas e médias empresas e startups, consigam de maneira controlada conseguir ter acesso a embalagens mais sustentáveis. E naquilo que é a nossa visão, que é uma visão genérica, generalizada sobre aquilo que é a reutilização de embalagens, mas muito focada na lógica da tecnologia, eu diria que há 3 pontos fundamentais. Em primeiro lugar, hoje em dia, e como o Pedro já falou e o Alberto também, os sistemas são altamente complexos. Ou seja, um sistema logístico hoje em dia não é uma senhora que está lá e que faz o sorting e que mete para a esquerda e que mete para a direita. Não, são máquinas grandes, sistemas integrados muito grandes e que, em primeiro lugar, nós temos que conseguir comunicar com esses sistemas. Ou seja, e para conseguir comunicar com esses sistemas tem que haver uma tecnologia associada, muitas vezes difícil de partir a pedra para conseguir entrar nesses sistemas e, portanto, eu diria que este é o primeiro ponto fundamental. Como é que nós conseguimos, através da tecnologia, entrar nos sistemas sem pôr em causa os sistemas que já estão completamente em modo cruzeiro e depois, a partir daí, como é que nós conseguimos fazer medições? Porque nós, para reutilizarmos, nós temos que perceber quantas vezes é que uma embalagem é reutilizada para compensar, não só em termos económicos, mas também em termos de pegada carbónica no seu próprio fabrico. Ou seja, quando nós estamos a fazer uma embalagem reutilizável, ela tem que ser mais forte, tem que ser mais resistente. A Regina, neste aspecto, também já falou um bocadinho sobre isso, mas com certeza que consegue aprofundar ainda melhor do que eu. Portanto, nós, nesse aspecto, temos que perceber quantos ciclos é que uma embalagem reutilizável faz. E, em terceiro lugar, que eu acho que é um ponto fundamental e muito mais difícil de conseguir medir do que estes dois que eu falei anteriormente, que é a relação com o consumidor e com o cliente final. Ou seja, o cliente final tem que conseguir, tem que haver aqui uma interação e uma predisposição por parte do cliente final para conseguirmos completar estes ciclos. Ou seja, tem que haver uma entrega, uma reutilização e muitas vezes, e principalmente nestas fases iniciais destes fluxos que nós estamos a criar, são mais difíceis. E, portanto, uma comunicação com o cliente, eu diria que é o terceiro vetor mais importante de como é que nós conseguimos fazer com que os clientes devolvam as embalagens, tenham isto enraizado dentro daquilo que são os seus hábitos, e para isto nós temos que lhes facilitar a vida. E, portanto, seja através de promoções, gamificações, ofertas, esta é uma visão que nós temos muito pensada naquilo que é a lógica da Zero, mas que nem sempre tem a eficácia necessária e que nós temos que trabalhar muito sobre isso. E, portanto, em termos tecnológicos, eu diria que esta é a lógica daquilo que nós estamos a fazer em relação às embalagens reutilizáveis para e-commerce. E, portanto, quando tivemos esta ideia de nos candidatarmos à Rede Nacional de Testbeds, foi a lógica mesmo de conseguir fazer com que um programa
o desenvolvimento destas embalagens, que é difícil, inclusive para empresas muito grandes, se consigam ter os materiais, porque os materiais são caros e muitas vezes as embalagens não retornam porque ficam pelo meio caminho. E no fundo é testar, e isto permite-nos custos controlados de testar. Logicamente tem algumas burocracias associadas, e isso aí é sempre uma dificuldade quando nós estamos em programas conjuntos, mas que tem a capacidade de ser um pouco um livro aberto dentro de determinados parâmetros que nós, enquanto consórcio, definimos, ou seja, em termos de formato das embalagens, ou em termos de formato logístico, ou em termos de acesso à tecnologia, pelo menos numa primeira fase, nós vamos evoluindo ao longo do tempo, enquanto estamos a desenvolver este ecossistema. E, portanto, uma empresa, neste caso em particular, para querer fazer aqui embalagens mais reutilizáveis, mais sustentáveis, nós nesta fase pode-se dizer que ainda não diria que somos um livro aberto, mas somos um livro bastante em branco, para virem falar connosco, para tentarmos encontrar aqui quais são as melhores necessidades, as necessidades de cada uma das empresas dentro daquilo que nós já idealizámos para que o consórcio seja eficaz e para que o fluxo funcione. E, portanto, basta ir ao nosso site, bater-nos à porta, ou vir falar connosco, comigo, inclusive é contigo, com o Alberto também, ou com a Regina, com certeza, e nós vamos encontrar uma solução para conseguir gerir aqui conseguir encontrar embalagens mais sustentáveis naquilo que é o contexto de e-commerce, passando muito pela reutilização. Muito bem. Vamos fazer uma segunda ronda, mas queria saber se já havia alguma questão do público, se querem perguntar alguma coisa, alguma dúvida, alguma questão. A sessão é sempre aberta. Alguma? Ninguém? Então posso passar a segunda ronda. Eu tenho aqui mais questões. Alberto, nós estamos aqui no evento que almeja ser uma cidade modelo, pelo menos em termos de valores e de comunhão de objetivos da nossa sociedade, não é? Ou seja, o objetivo deste evento, da Cidade do Zero, é de facto promover, seja através daquilo que se faz a nível empresarial e das marcas, mas também a nível das ONGs, ou mesmo a nível do conhecimento científico e através destes fóruns, como o que estamos agora a ter aqui, o objetivo de promover uma sociedade e um mundo que seja mais verde, mais sustentável e um planeta mais inclusivo no futuro. E aqui a minha questão o objetivo é também sermos aqui um bocadinho mais inspirados, e é uma empresa que tem 520 anos, não é? Eu não vou pôr já a meta para 2030, que é muito perto, mas se olharmos para 2050, como é que o Alberto imagina que estará o nosso mundo e como é que estarão os CTT? Será que as cartas já vão sozinhas? Será que as encomendas já têm uma ventoinha e também vão sozinhas e voltam? O que é que espera, de facto? Se há otimismo, se não há otimismo naquilo que será o mundo e que será também o papel do CTT e do e-commerce quando estivermos a virar metade do século. Sim. 2050, eu não gosto de pensar muito a longo prazo, não é? Isso já começa a ser entrar num mundo um bocado já da utopia. Mas claramente nós temos que ver o caminho que estamos a fazer, não é? E quais são os objetivos que temos, não é? A curto e a médio prazo. Claramente, quando nós olhamos, por exemplo, para a composição dos produtos dos CTT, nós vemos que as cartas tenderão a ser um produto, que eu costumo dizer, um produto gourmet. Um produto gourmet, assim, um produto residual, não é? dentro da panóplia dos meios de comunicação, não é? que as empresas e os cidadãos têm. Por isso será cada vez mais residual, mas claramente as áreas da logística e as áreas das compras online, do e-commerce, são cada vez mais crescentes, quer no segmento chamado B2B, não é? O B2C, mas também no segmento C2C, cada vez mais, o mundo cada vez mais digital, todos estes processos e interações
entre compradores e vendedores e operadores de entregas cada vez mais estarão integrados, cada vez mais digitais, pois, e cada vez mais também as preocupações ambientais que existem, até preocupações não apenas ambientais, mas também sociais, né, da parte humana, da parte da inclusão, etc., onde cada vez mais será um mundo cada vez mais inclusivo, mais aberto, e cada vez também mais green, mais verde. Por isso as embalagens serão algo que, de uma forma consciente, quer e-sellers, quer e-buyers, terão essa preocupação. E toda a logística será uma logística também muito fluida, quer dizer, cada vez muito mais fluida. Agora, isto vai exigir, por um lado, que neste momento um problema que se coloca muito até como um dos grandes desafios, que é quem é que paga isto tudo, quem é que paga todos os custos de uma sociedade cada vez mais green, que é uma coisa que muitas vezes nós vemos que as empresas, por uma questão de marca e até de brand e até de marketing, são grandes apologistas da sustentabilidade, mas o utilizador também cada vez mais está desperto e cada vez mais está mais atrativo a essas soluções, mas todos nós sabemos que tudo isto exige, em termos até de produção, em termos de materiais, etc., uma nova economia, e cada vez mais custos, e como é que isto se reparte e como é que isto se dilui entre estes três grandes agentes no meio deste processo, que são os compradores, são os vendedores e são os operadores de logística e de entregas. Isto tudo tem custos, e nós vemos que, aliás, nós vamos agora... Nós, nos primeiros 2 testes que até já fizemos, nós já fizemos testes também de embalagens reutilizáveis nos CTTs, usando também capacidades nacionais de materiais e de construção de embalagens. E nós, o grande problema aqui sempre era o problema das devoluções das embalagens, a primeira coisa, quer dizer, e depois a segunda questão era quem é que pagava todos estes custos de envios, de retornos, e mesmo os custos da própria logística, que introduz aqui também novos conceitos. Já não é só o produto, não é? E a embalagem manda-se fora, não é o produto e a embalagem. Quer dizer, nós já temos 4 ciclos, não é? Temos uma recolha, temos uma entrega, mas depois temos outra recolha e outra entrega, mas uma tem um produto, outra ainda tem as embalagens. Quer dizer, por isso estamos aqui a duplicar em todo este sistema todos os custos da logística. Por isso nós temos que trabalhar cada vez mais para toda a digitalização dos processos de logística. Aí os CTT têm sido, sempre pioneiros e inovadores nesse domínio. E depois temos o CTT, para além de ser uma empresa grande, somos uma empresa humilde também em termos da internalização das novas tecnologias e da inovação, que rodeamos sempre de quem percebe mais disto, quem percebe mais de materiais, quem percebe mais de embalagem, quem percebe mais de tecnologias associadas a todo este domínio. Nós, aliás, está ali até à porta, está ali o nosso diretor da área da inovação e do desenvolvimento, ali com a sua mais recente inovação. E ao que parece já está outra inovação já a caminho também, não é? Mas, quer dizer, nós, através ali do Nuno Matos, nós temos vindo a desenvolver todo um ecossistema de inovação dentro do CTT, que nós chamamos o Fundo de Inovação 1520, talvez CTT 1520, um pouco naquela ideia da fundação do CTT, em que nós agregamos já dezenas de empresas inovadoras no domínio das startups, quer a nível da participação do próprio capital dessas empresas, quer a internalizá-las no desenvolvimento de soluções. E tudo, mesmo este nosso sistema de embalagens que nós neste momento estamos a desenvolver, como vê, nós apenas juntámos a Impact World e juntámos aqui a Loop. Por isso, quer dizer, cada vez mais o futuro, isto só para dizer, o futuro que vai ser cada vez mais verde, vai ser cada vez mais consciente, cada vez mais digital,
os CTTs cada vez mais estarão assentes nas encomendas, cada vez mais, pronto, e cada vez menos nas comunicações escritas, e em que, pronto, o mais importante no meio disto tudo é que as empresas cada vez mais, pronto, e colaborem, pronto, neste ecossistema de digitalização e de sustentabilidade, pronto, e da construção deste novo mundo cada vez mais amigo do ambiente. Muito obrigado. E ontem alguém aqui dizia exatamente isso, que as empresas, as grandes empresas, também resolvem que têm capacidade de resolver os problemas de muita gente mais rapidamente, não é? Fazem também mais rapidamente se houver esta interligação com empresas mais pequenas, normalmente mais ágeis, que conseguem, de facto, trazer essa camada de inovação. E os CTT, de facto, fazem um trabalho fantástico. Todas as nossas grandes inovações no e-commerce nos últimos anos foram sempre feitas com startups. Por exemplo, o CTT Now é como uma startup, que é o 2D. Ponto, o lançar lojas online foi feita com uma startup, que é a ShopKit. Ponto, o ciclo CTT, uma plataforma de economia circular, foi feita com a Loop. Ponto, esta questão das embalagens está a ser feita com este consórcio. Estão a ver, tudo. Ponto, os locas foram feitos com empresas também nacionais, também empresas pequenas, PMEs, tudo deste ecossistema da inovação. Por isso, todas as nossas grandes inovações do CTT têm sido sempre feitas dentro deste ecossistema de inovação. Ponto, é para isso que nós devemos cada vez mais ter este posicionamento. Não queremos desenvolver tudo internamente, temos esta abertura, porque as competências não estão só dentro do CTT, estão em todo este ecossistema de inovação e vamos privilegiar, ponto, a inovação nacional, ponto, que é um pouco isto que nós temos. Muito obrigado. Regina, 2050, ou antes, ou depois, as embalagens vão ser como nós as vemos hoje? Qual é que, para quem trabalha e pensa tanto e sonha certamente tanto com esse tema, que a nós, quando consumidor, nos passa todos os dias, seja no supermercado ou seja numa encomenda, será que um dia vamos olhar para trás e pensar que as embalagens que tínhamos hoje era mesmo uma coisa do passado, como eram aqueles telemóveis grandes, ou os Walkmans que usávamos há não tão pouco tempo assim? Nós estamos a lutar para que não seja assim, para que as embalagens tenham um sistema inovador, que sejam totalmente diferentes do que são hoje, que não gerem o resíduo que gera hoje. Eu trouxe um exemplo de uma embalagem, até que se calhar é mais fácil de perceberem que foi uma embalagem que nós desenvolvemos. E vou só explicar como é que funciona. Também acho que é mais fácil para tentarmos perceber aqui o conceito da embalagem reutilizável. Portanto, eu vou só aqui fechar. Passou de um pequeno envelope, não é? Pronto, isto é um envelope grande, que eu posso meter aqui dentro o que couber dentro deste tamanho e, portanto, isto vai fechar aqui e, portanto, o e-seller vai colar aqui o tracking number e a etiqueta que vai dar seguimento na logística dos correios. Entretanto, o e-buyer que vai receber o produto tem aqui as instruções para devolver esta embalagem. Portanto, esta embalagem tem aqui um sistema de codificação que portanto, vai permitir identificar o tipo de embalagem, vai permitir fazer a rastreabilidade da mesma e depois um QR Code, que no caso do nosso cliente francês, o que é que permitia fazer? Permitia, portanto, quem recebe a embalagem ficar com a embalagem e gerar um novo selo e utilizar a embalagem para enviar outra coisa e pagar a respectiva franquia, ou então devolver a embalagem à origem. E a embalagem na origem era limpa, era reutilizada e colocada novamente em circulação. Voltando à parte do e-buyer, portanto, o e-buyer recebe o produto, tira o produto e vamos tirar daqui de dentro o modo de retorno. Ou seja, nós vamos dobrar a embalagem conforme as instruções, que será assim, fecha. E aqui
tem um selo para isto tudo. Obviamente tem o papel, mas não vamos ligar a isso, que depois não será assim. Isto é só um exemplo. Tem aqui um selo pré-pago e só tem que colocar a embalagem numa caixa de correio e ela é devolvida à origem. E, portanto, esta embalagem é feita na Europa. Este material é polipropileno reciclado. Estamos aqui a falar entre 50% a 70% de polipropileno reciclado, produzido na Europa. E, portanto, a molinha de plástico também é plástico reciclado. E, portanto, estamos a falar de uma embalagem monopolímero que é reciclável no seu fim de vida. Acho que é este o futuro das embalagens. E esperamos, este é um exemplo, depois obviamente que isto pode ser adaptado a vários formatos, desde que cumpra depois as normas da logística, que é a parte do tamanho das caixas do correio, a parte da logística de leitura de códigos, que é bastante complexa, e aí entra a parte tecnológica e que também temos que estar em sintonia nesse aspecto. Fantástico, agradeço mesmo muito essa demonstração. Eu tenho aqui outros exemplos, se quiserem ver, outros nós podemos ter materiais. enviado um volume ainda consideravelmente grande, como uma caixa, por exemplo, de sapatilhas ou uma torradeira, e a embalagem devolvida era basicamente uma carta, seja no tamanho como provavelmente no peso, o que obviamente também facilita a logística inversa, que é sempre um desafio. Esta é uma embalagem flexível. Nós também temos soluções para embalagens mais rígidas, porque, por exemplo, transportar aqui uma cosmética ou um perfume não é tão seguro, porque não tem a mesma capacidade de resistência, mas eu vou só aqui buscar um outro exemplo. Esta embalagem, Isso já... que é um polipropileno alveolar, também reciclado. Portanto, tem um sistema em que a caixinha fica montada. Mais fácil assim. Não, isto é fácil, só que... É preciso 2 mãos. É preciso 2 mãos. É assim. Portanto, ela chega ao consumidor assim, aqui com a etiqueta dos correios, do tracking, e depois, quando se recebe, portanto, aqui dentro podemos pôr um enchimento para proteger um frasco ou outro tipo de material. Quando chega ao e-buyer, só tem de fechar a embalagem e devolver, porque neste caso tem um selo pré-pago e ela é devolvida neste formato. É outro material e outro tipo de solução mais rígida para outro tipo de produtos. Conclusão. O futuro, não tenho muita ansiedade com o futuro, porque o futuro já existe hoje. E é um pouco origami, não é? Sim, isto é muito origamis. Nós aqui temos que estar sempre... Isto é muita engenharia do produto e muito origamis, muito planeamento, muitos testes, mas conseguimos sempre chegar a uma solução, quer em termos de dimensão, quer em termos de método de retorno, quer em termos de materiais, e privilegiando sempre a produção na Europa. A produção na Europa tem ainda algumas dificuldades que sabemos e que é portanto, do conhecimento geral, que é mais caro do que produzir no Oriente, e muitas vezes essa é uma grande barreira que nós temos à introdução de produtos novos e made in Europa. No entanto, nós procuramos também ter soluções a esse nível, ou seja, nós inicialmente a embalagem que fizemos para a Ipli tinha um envelope. Por exemplo, esta não tem, mas tinha um envelope rígido dentro, ou seja, temos o custo da embalagem, o custo do envelope, tudo feito na Europa, tudo materiais reciclados e recicláveis. No entanto, fomos percebendo que podíamos alterar este sistema e então tiramos e excluímos o envelope e passamos a fazer aquela pala com o mesmo material, tornando a embalagem mais leve, com uma pegada carbónica mais reduzida e mais barata. Portanto, também há soluções para o preço. Muito bem. A ideia agora, neste piloto,
não é? E vamos desenvolver muitas soluções alternativas, consoante até os setores. Por exemplo, se for a cosmética, como já foi falado aqui, poderá ser um tipo de embalagem. Se for, por exemplo, para transportar bebidas, vinhos, etc., já pode ser outro tipo de embalagem. Se for um material mais pesado, terá que ser, se calhar, outra embalagem. Quer dizer, se for para produtos mais frescos, se calhar, usar outro tipo de embalagem. Quer dizer, isto agora vai depender muito do setor, não é? Em que estamos, e vamos desenvolver pilotos, mas dezenas de pilotos, 59 pilotos, que vai cruzar dimensões, pesos, setores, categorias, etc. Tecnologia, etc. Materiais, etc. Muito bem. Pedro, eu faço junto só mais uma questão, que é mais ou menos 2050 também, mas certamente que o diretor-geral de uma entidade gestora tem que olhar para muitas metas, e nós, enquanto sociedade da Europa, temos muitas metas também, não é? Nós vamos conseguir melhorar aquilo que são hoje os nossos KPIs? Há esse otimismo? 3 notas sobre isso. E já agora também é preciso pensar em várias associações entre empresas. Eu estava aqui a pensar neste tema das embalagens, porque estamos a falar de logística reversa, não é? Não estamos a falar de uma entrega de um produto, estamos a falar de que a embalagem depois regressa vazia. E estamos hoje aqui a falar de embalagem porque é um fluxo específico. Porquê? Porque é um fluxo associado, tem muita quantidade, em alguns casos tem alguma perigosidade associada, não no caso das embalagens, mas há outros fluxos específicos, como é o caso, por exemplo, dos elétricos e eletrónicos, das pilhas, a qual a RP Portugal é também uma entidade gestora, e que nós também temos que recolher esses resíduos, também têm que ser recolhidos e reciclados. Eu estava aqui a pensar, por que não uma associação, por exemplo, se esta embalagem tem que regressar vazia, porque é que o consumidor não coloca um pequeno equipamento eletrónico, ou uma pilha, ou um conjunto de pilhas que acumulou em casa, volta ao CTT e a RP Portugal recolhe e volta a reciclar. Portanto, há várias formas de... É um piloto que rentabiliza... Aí está um bom piloto que podemos incluir. Rentabiliza a volta da embalagem. Porque o custo de recolha também do lado da entidade gestora, ou que alguém o faça, uma Câmara Municipal ou uma junta de freguesia que o faça, é caríssimo, porque vai dedicadamente à casa de uma pessoa colocar, porque não existe nenhum sistema de ecopontos como existe para os elétricos na rua, e portanto a recolha é mais capilar. E a logística reversa pode funcionar muito bem no caso dos equipamentos e das pilhas, e esta poderia ser uma solução, uma associação dentre embalagens com várias entidades gestoras. Existe a Novo Verde, existe a RP Portugal, que nós trabalhamos, a equipa é mais ou menos a mesma, estamos no mesmo espaço e, portanto, podemos depois pensar nisto. Uma segunda nota sobre este tema é o componente económica, que foi falado aqui, que é muito importante. Nós estamos preocupados também com a parte ambiental, obviamente, com a reciclabilidade, com a reciclagem destes materiais, a incorporação de reciclado, mas o componente económico é muito importante, e é isto que vai também dar aqui a força motriz para as marcas apostarem mais neste tipo de produtos. E para quê? Para que estes projetos piloto deixem de ser só projetos piloto, porque fazer projetos pilotos é fácil, nós conseguimos fazer e montar a uma escala reduzida. A questão é como é que nós conseguimos fazer o scale-up dos projetos piloto, torná-los mais abrangentes, replicá-los noutras situações. Portanto, tem que haver uma componente económica, tem que funcionar as coisas e, portanto, tem que ser rentável também. E por isso é que eu estava aqui a pensar neste tema de fazer associações, pensar como é que eu rentabilizo ainda mais esta embalagem. Este é um aspecto. Olhando agora para o futuro, há metas, cada vez vamos ter que recolher muito mais, isso é certo, porque o consumo... O nosso consumo não diminui, nós continuamos a consumir mais, somos cada vez mais, continuamos a consumir. O grande desafio vai ser descolar o crescimento do nosso consumo ao crescimento do consumo também de embalagem, porque normalmente está sempre associado. Quando nós consumimos mais embalagem. Temos de fazer o tal decoupling entre o consumo de o consumo de produto e o consumo de embalagem. Este é um grande desafio, mas que, olhando agora, utilizando aqui em retrospectiva o filme da minha vida profissional, daqui a pouco já vai quase para 20 anos, na área das embalagens, o que eu tinha há 20 anos atrás, e olhando para trás, não é o que eu tenho hoje. E eu lembro-me que as embalagens de aço e de alumínio não tinham o mesmo peso que têm hoje. A constituição não era a mesma. Uma embalagem de uma Coca-Cola ou de um refrigerante era 100% constituída de aço. Hoje em dia já tem uma componente de aço, uma componente de alumínio, já quase todas são, ou algumas já são quase todas de alumínio. Portanto, são muito mais leves.
Mudou. Mudou também em termos da coloração, das cores das embalagens. Muita coisa vai mudar e olhando para o que aconteceu, eu consigo olhar também para o que vai acontecer. Vai mudar, vai acontecer. Já podemos olhar, por exemplo, para a diretiva SUP, o Single Use Plastics, onde já há proibição de determinados produtos de serem colocados no mercado, porque houve abusos. Alguém abusou, foram colocados produtos no mercado que não deviam ser colocados, são pequenos demais, são leves demais, perdem-se na natureza, são difíceis de separar. Vão existir bans, ou as restrições à colocação no mercado de determinados produtos. Vão ter que mudar a constituição dos produtos de embalagem. Estamos aqui a falar de uma embalagem que foi pensada com 100% PP. Pois então, vamos ter que repensar a forma como são desenhadas as embalagens. E depois vamos ter que melhorar muito os nossos sistemas de recolha, vamos ter que investir também mais em capacidades de recolha e triagem, porque nós vamos produzir mais resíduos, certamente. Não quer dizer que não haja um crescimento mais acentuado em termos da comercialização da embalagem, mas vai existir. E, portanto, vamos ter que estar preparados para recolher e vamos ter que ter produtos que possam incorporar também estes reciclados, porque possam absorver, e não só países asiáticos, como fazíamos até aqui, até 2008, mais ou menos à altura dos Jogos Olímpicos, creio que a maior parte dos nossos resíduos eram exportados para destinos, e alguns ainda são, e continuam a ser exportados, e depois continuam a regressar como produtos mais baratos na nossa economia. Portanto, é preciso reter essas matérias-primas, porque são matérias-primas essenciais para o nosso consumo. Nós, na Europa, temos que pensar, em termos de indústria, e a própria legislação está a caminhar nesse sentido, como é que podemos reter essas matérias-primas, que são recursos, para produzir novos produtos, para incorporá-los na economia e garantir a circularidade e o fecho do ciclo destes materiais. Muito obrigado. Miguel, não te vou perguntar por 2050, pelo contrário, nesta testbed, nestes programas pilotos, como disseste bem, temos que executar 59 pilotos, são 59 oportunidades de levarmos toda esta inovação a pequenas e médias empresas. Qual é a tua expectativa, como no final desses 59 pilotos, o que é que poderá de facto ter sido a mudança e o que é que essas empresas provavelmente descobrirão durante esse processo? Sim, ou seja, é um desafio grande que nós nos propusemos em conjunto, não é? E 59 pilotos é muita coisa, e principalmente nos temas complexos em que estamos. Mas, logicamente, que eu acho que tanto o Alberto, eu vou pegar aqui em duas coisas que o Alberto e que a Regina falaram. Em primeiro lugar, o que o Alberto estava a dizer, que os próprios CTT já testaram isto internamente e, de facto, é difícil. E, portanto, nós temos aqui este apoio por parte do PRR, permite-nos tentar e permite-nos errar. Ou seja, e eu acho que também esta escala de pilotos que nos está associada, logicamente, nós não podemos ter a meta e não temos todos a certeza, temos de ter os pés na terra, que muitos deles vão falhar. Ou seja, e por isso é que nós vamos testar tanto. Isto é mesmo, o objetivo é testar, mas, e a Regina já mostrou aqui, fez aqui um pequeno disclosure daquilo que vai ser o nosso primeiro piloto, vai ser uma coisa aqui muito simples, eu posso explicar até um bocadinho melhor, mas aquilo que nós temos pensado e que está praticamente fechado, no fundo é que o consumidor receba o produto que vai receber, que pegue numa embalagem deste tipo, honesta, inclusiva, e que devolva no marco de correio, que basicamente a devolução é tão simples quanto um marco de correio, que são 12.800 e pouco, que eu tive a oportunidade de saber desta semana, quando me enviaram a cheque com os marcos de correio. São 12 mil, portanto, quer dizer, é ao lado. É ao lado de qualquer... E isto é uma facilidade gigante naquilo que é a lógica da devolução. E, portanto, o nosso objetivo no final da testbed é que nós consigamos criar fluxos reais que sejam fáceis para aquilo que são os e-buyers devolver, que é uma enorme dificuldade, que sejam simples para que estejam integrados dentro daquilo que são os sistemas do CTT, e que consigam progredir naquilo que é uma lógica também sustentável, porque na realidade uma embalagem destas custa muito mais dinheiro do que um envelope normal. Um envelope normal, nós recebemos uma carta em casa, pegamos nele, descartamos, mesmo que seja reciclável, é muito mais fácil e muito mais barato que uma coisa. E para isto, para ser economicamente viável, tem que ter escala. E para ter escala, nós acreditamos que se conseguimos criar 4, 5, 3 que sejam fluxos com escala, nós a partir daí podemos pegar nessa base e continuar a construir à volta. Ou quem sabe até não sei. Mas, portanto, esta é a grande vantagem da testbed.
Precisamos do apoio também das PMEs para estarem disponíveis para testar, e eu acho que isto que é um ponto fundamental, e disponíveis para errar. E, portanto, podemos chegar ao final do piloto e dizer assim, não, isto não resultou, ou podemos chegar ao final de um piloto e dizer, não, espetacular, está a resultar extremamente bem, está quase a chegar às métricas necessárias, se calhar temos que nos juntar aqui com um pouco mais 2 ou 3 empresas e já chegamos às métricas e conseguimos criar aqui um fluxo que seja sustentável ao longo do tempo, dos próximos tempos. E, portanto, esta é a nossa visão. Aliás, é muito partilhada daquilo que é a nossa visão enquanto empresa, na generalidade, em relação à economia circular. Nós só acreditamos que é possível implementar uma economia circular real se tivermos escalas muito grandes e se todas as empresas colaborarem. Portanto, a tecnologia que nós desenvolvemos é uma tecnologia agnóstica, aberta, todos consigam entrar com as suas dificuldades, logicamente, em termos tecnológicos que temos que fazer casar e com os custos que nós temos. Também temos pessoas que trabalham para nós, temos que pagar os salários. Mas esta é a nossa visão e que eu acho que todos partilhamos que aqui estamos, que é que temos todos de trabalhar em conjunto e que temos que ter sistemas abertos e que facilita a vida às pessoas, basicamente. Miguel, muito obrigado. Nós estamos em cima da hora, mas se houver alguma questão, ainda há alguma dúvida, alguma questão? Não? Força. Então, a minha questão é a seguinte, e é para a Regina. Portanto, vocês desenvolvem essas embalagens para ir ao encontro das necessidades de determinados clientes. Mas, portanto, não há um produto que se diga assim, eu estou a desenvolver um projeto de venda de produtos online e o projeto tem a ver com a sustentabilidade e a embalagem é, de facto, um problema que eu ainda não consegui resolver, porque para mim não faz sentido o produto assentar na sustentabilidade e depois usar materiais que não sejam sustentáveis. Mas, por exemplo, essas embalagens são embalagens que foram criadas para determinado cliente e que têm, provavelmente, a patente registada para esse cliente. Pronto, ou seja, não há uma que tenha sido desenvolvida e que se diga assim, ok, esta embalagem é sustentável. Isto porquê? Porque eu acabei por fazer uma pesquisa na internet onde descobri quase nada e, portanto, acabei porque estou numa fase inicial, encomendar alguns envelopes que dizem que são 100% reciclados e 100% recicláveis, mas lá está, posso estar a cair no greenwashing. Eu não tenho nenhuma forma de provar que é mesmo assim. Eu limitei-me a acreditar naquilo que estava lá no site online do comprador, do vendedor que estava a vender aqueles envelopes. Portanto, neste caso ainda não há nenhuma embalagem que tenha um certificado e que a pessoa possa estar a ter a certeza que está a comprar de facto. Obrigada pela questão. Portanto, nós neste momento fazemos embalagens à medida das necessidades do cliente e por isso é que podemos adaptar o formato, o material em função daquilo que é transportado e a forma mais transparente que nós temos para dizer que esta embalagem é efetivamente uma embalagem sustentável, que está a cumprir com as metas europeias e que está, de facto, e que não é greenwashing, é que para todas as embalagens nós fazemos estudos de LCA, que são estudos do ciclo de vida do produto. Ou seja, desde o início da matéria-prima até à embalagem final, nós fazemos esse estudo e esse estudo é devidamente certificado por entidades externas e, portanto, conseguimos garantir que essa embalagem é efetivamente uma embalagem sustentável e obviamente fazemos à medida, podemos pegar num exemplo destes e adaptar e fazermos uma embalagem nova. As embalagens são totalmente personalizáveis, portanto depois isto obviamente depois tem outras características e mínimos de produção, etc, mas isso são depois outra fase, mas efetivamente nós não temos uma embalagem à venda e que se diga... Não, isso não. Mas podemos, obviamente, pode ser uma possível candidata a um projeto destes, a um piloto, e quem sabe, eventualmente, no futuro, até fazer embalagens para o seu projeto. Porque, no fundo, eu não tenho nenhuma necessidade específica, a não ser que tenha uma embalagem sustentável. Não preciso de nada específico. Eu aconselho mesmo falar com o Miguel e aproveitar também estar cá a Regina. Este projeto, este programa da Ecolab, da Testbed, também está ali mais informação exatamente para este tipo de desafios e certamente eles terão pelo menos uma ideia para poder ajudar.
Muito bem, se tiverem mais dúvidas, falem também diretamente com eles. Há mais informações sobre isso também ali na banca da Loop. Eu gostava de agradecer a todos por terem estado aqui nesta manhã. Acho que temos todos aqui um bocadinho mais enriquecidos, mas, sobretudo, agradecia aos nossos oradores, a quem pedia uma salva de palmas. Muito obrigado.